Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Acioli, faço parte do projeto de extensão Robótica Educacional, Ludicidade, Tecnologia e Aprendizado. E na aula de hoje vamos comentar um pouco mais sobre outras placas da Arduino, no caso, o Arduino Uno. Essa placa ela foi desenvolvida para atender necessidades que o Arduino Uno não era capaz de atender, por exemplo, mais portas digitais, analógicas e também uma maior memória. Aqui nós temos uma tabelinha que faz o comparativo entre os dois plataformas mais utilizadas, o Uno e o Mega. Além das diferenças da quantidade de portas e memórias, nós temos também a troca do microcontrolador utilizado. No caso do Arduino Uno é utilizado o ATmega 328 e no Arduino Mega o ATmega 2560. Aqui é possível perceber que nós temos um grande número de portas em relação ao Arduino Uno e também um avanço em relação às memórias. Ademais, é possível perceber que não mudou muita coisa em relação ao clock, USB, as tensões de alimentação. Na aula de hoje, iremos montar este circuito mostrado pelo diagrama da figura 3. Nesta aula, será utilizado um Arduino Mega para acender sequencialmente 12 LEDs. Isso no intuito de entender como funcionam as saídas analógicas. E para entender o nosso código, é necessário nos atentarmos à função for, já que ela será a base do nosso código. A função for ela é um laço de repetição. Ela é semelhante ao void loop, porém aqui conseguimos controlar quantas vezes será repetido. Ou seja, ela é utilizada principalmente para quando não queremos escrever várias vezes o mesmo comando, ou seja, um comando repetitivo. Ela facilita isso na programação. Nós temos aqui a sintaxe dela, onde nós colocamos a inicialização, ou seja, de quando ela vai começar. Temos a condição de parada e temos o incremento, que é de quanto em quanto ela irá aumentar a nossa contagem. E esse será o código que iremos utilizar na aula de hoje. Aqui nós estamos declarando duas variáveis do tipo inteira, que serão constante, portanto, constant int, e aqui lowest pin igual a 2 e highest pin igual a 13. Então, seja o pino mais baixo igual a 2 e o pino mais alto igual a 13. Dentro do void setup, estamos utilizando pela primeira vez a função for. E aqui estamos utilizando ela para alterar o estado de um pino, ou seja, pin mode. Como que é o funcionamento dele? Então, ou seja, iremos declarar o pino como saída. Então, para que não declaramos o pino 2, 3, 4, 5, 6, até o pino 13, utilizaremos a função for. Então, ou seja, int tspin recebe o valor de lowest pin. Então, ou seja, esse pino recebe o valor de 2 e aqui nós temos a condição de parada, tspin menor ou igual highest pin, no caso, pino 13. E o incremento será de 1 em 1. Quando temos mais, significa que será de 1 em 1 crescente, portanto, mais. Então, ou seja, aqui recebe o valor de 2, descemos o código para a linha 10, pin mode, tspin. Quem é tspin? Nessa linha, tspin é igual a 2, então, ou seja, o pino 2 será uma saída. Quando chegamos no final dessa chave, como essa condição não foi extrapolada, iremos voltar novamente aqui. Porém, agora iremos aumentar 1. Então, ou seja, tspin agora tem um valor de 3. Descemos para a linha 10, pin mode. Agora tspin é 3, pino 3, saída. Iremos repetir isso até que a condição seja atendida aqui, ou seja, chegamos no pino 13. Então, encerramos essa parte do código. Agora, na sequência, iremos para o void loop. Aqui será onde o nosso código ficará repetindo infinitamente. Temos novamente a função for, semelhante àquela utilizada no void setup. Então, ou seja, int tspin lowest pin, aqui no caso pino 2 e aqui no caso pino 3. E contagem de 1 em 1. Porém, novamente agora dentro do for temos outro for. E aqui estamos declarando brightness igual a 0, brightness menor que 255 e brightness mais. Então, ou seja, estamos realizando a contagem de 1 em 1 de 0 a 255. E agora, por que 255? Lembra que estamos falando de analógico? O símbolo do analógico seria uma onda semelhante a esta, não tão bagunçada como está dessa forma, mas seria uma onda senoidal. E ela
digamos que ela é constante, ou seja, ela não tem degraus. Porém, isso em um meio digital não é possível replicar. Então, ou seja, através da codificação binária, nós tentamos imitar essa onda, só que teremos pequenos degraus imitando essa onda. Então, ela seria algo bem semelhante a isso e repetiria esse formato. E a quantidade de degraus possíveis é dado por este número aqui, que seria o quê? 2 elevado a 8. E 8 é referente à nossa memória. Então, ou seja, a memória do Arduino Mega, ela possui, como visto lá no começo, na tabelinha, o valor de 8 kbps. Então, ou seja, 2 elevado a 8, temos 256. Então, ou seja, por isso a contagem de 0 a 255, ou seja, já estamos utilizando um deles como 0. Então, de 0 a 255, temos 256 possibilidades. Então, ou seja, agora passamos essa informação de qual que é o valor de brightness para a função analog_write. A função analog_write ela vai fazer com T-spin, ou seja, o pino 2, no caso aqui, receba o valor correspondente a brightness. Então, ou seja, vamos começar em 0, LED apagado, iremos aumentando gradativamente, ou seja, de 1 em 1, buscando, digamos que, a percepção de uma onda contínua, mas que, na verdade, ela está andando em pequenos degrauzinhos. Ou seja, aqui temos a função delay para dar uma pausa entre um for e o outro, para que não ocorra erros. Aqui na sequência, temos novamente a função for, porém agora, diferente da anterior, temos brightness menos menos, e ele está começando em 255 e parando em 0. Então, ou seja, nesse for nós estamos fazendo o contrário do anterior, onde estávamos crescente e agora estamos decrescente. Então, ou seja, iremos começar em 255, que seria o LED totalmente aceso, e iremos diminuir gradativamente até o LED apagar. E isso passando a informação para analog_write. Então, ou seja, for 255, a gente passa o valor de brightness de 255 para o analog_write, que recebe aqui o pino 2 ainda, ou seja, nós não saímos do primeiro for dentro do void loop. Então, ou seja, aqui passamos o valor de 255, depois repetimos novamente, tiramos 1, 254, e iremos até o 0. Temos novamente um delay para dar uma pequena pausa, para o código não ocorrer erros, e aqui nós temos uma pausa um pouco maior entre os LEDs. Então, ou seja, dessa linha 27, ele retornará lá no primeiro for, onde tínhamos o T-spin, e agora ele irá aumentar 1 ao valor de T-spin e repetir esse código novamente. Isso até que T-spin tenha um valor de 13. E ele ficará repetindo isso do 2 ao 13 infinitamente, até desligarmos o nosso Arduino. Então, pessoal, na aula de hoje foi isso. Nos vemos na próxima aula, onde iremos fazer a parte prática. Até mais!